Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa live, minha e da Elaine, falando sobre o sentimento de culpa, né? Sejam todos bem-vindos. Quem tiver um tempinho para assistir hoje conosco, senão a live vai ficar gravada para assistir posteriormente. Vamos lá, a Elaine está entrando. Bom dia, Dani. Feliz ano novo. Que Obrigada. todos os seus sonhos, seus desejos se realizem. Que você seja muito próspera, transbordando essa alegria que se inicia toda segunda-feira. Gratidão, gratidão a você, gratidão pelas oportunidades. Gratidão, Elaine, e eu te desejo muita paz, muito amor, muito sucesso, muitas lives esse ano, né? Que os teus sonhos te realizem. E aqueles que não se realizarem, talvez não seja, né? Porque muitas vezes a gente deseja algo e aquilo não é o melhor para nós, né? Então, se tiver algo ali no teu caminho que tu deseja, que não é o melhor para ti, que se faça a vontade de Deus que venha o melhor, né? Esse é o desejo que eu desejo ali para ti em 2023. Então tá. E o tema que a gente traz é culpa, né? Porque quantas vezes nós desejamos algo, sonhamos com aquilo e de repente não se realiza. E eu me cobro, e eu me culpo, e eu me julgo, né? Porque é isso que a Dani falou, né? Deus nos prepara tantas coisas. Ontem assistindo uma aula e o professor disse assim: Senhor, lembra aquela vez que eu estava chorando e pedindo, por favor, realize o meu sonho de ser jogador de futebol. Ai, graças a Deus. Ele sabia que não era um propósito bom para mim e não realizou, né? Então, tem muitas fases na vida onde nós nos encontramos pensando assim: Deus está virando as costas para mim, eu não realizo nada, eu não sonho com nada. Tudo que eu sonho dá errado. Será que esse é o propósito mesmo, né? É. Eu mesma já vivi muito isso, porque eu tinha muitos sonhos, muitas coisas em mente e muita coisa não aconteceu, né? Não aconteceu por quê? Porque não era o propósito, não era o momento, aquilo não era para mim, né? Hoje, no final, no último dia ali do ano, eu fiz uma reflexão de tudo, né, que tinha acontecido no ano 2022 na minha vida. E aquilo ali me fez ter muita consciência, né? Porque eu pensei quanta coisa lá atrás eu queria, quanta coisa lá atrás eu desejava e nada daquilo aconteceu, né? E por que não aconteceu? Porque não era para mim e não era melhor para mim. Então, para mim foi só gratidão, assim, o ano 2022 por esse motivo, sabe? Muita consciência, muita reflexão e eu entendi que tudo aquilo que eu desejava não era para mim. É perfeita essa colocação, porque muitas vezes nos cobramos como fomos criados, pelos sentimentos que geramos em nossos pais, né? E carregamos a culpa. Carregando. Ah, mas se minha mãe não tivesse ficado grávida de mim, ela não tinha sofrido nas mãos do meu pai, por exemplo, né? Isso eu vi uma vez de um cliente. E a culpa que ele carrega hoje traz depressão para ele. Ele não podia fazer nada. É um ato de relação sexual que só corresponde aos nossos pais. Nós não temos como interferir. E sim, nós escolhemos nascer na família que nascemos.
né? Nós escolhemos os nossos pais. E às vezes é pesado. Por quê? É, Porque quando estamos no plano astral, fazendo nossos acordos, porque há um acordo lá também, lá é leve, é fácil, é suave. O que nos deixa pesado é a nossa matéria, o nosso corpo físico. Isso nos pesa. Isso nos deixa pesado aqui. E ainda recuamos nas nossas tarefas. Todos nós temos um propósito de vida. Por vezes não lembramos, né? Eu vim por algum motivo. Tanto que eu busco estudo, curso, porque parece que falta algo, porque eu não descobri, às vezes, o meu propósito ainda, né? E esse ano, assim, foi viradas de chave, né? Porque conheci mais sobre mim, muito mais. Aprendi que não está fora de mim buscar a paz, o amor, buscar Deus. Está tudo dentro de mim. E quantas vezes de nós simplesmente nos abandonarmos. Porque não existe pessoa mais importante para Deus do que cada um de vocês. Eu sou prioridade. Se eu estiver bem, o outro ao meu lado também estará bem. sabe que eu vivi muito tempo, né, da minha vida pensando sempre antes no outro, né? E na realidade é o contrário, né? Primeiro a gente tem que cuidar de nós, para depois a gente conseguir cuidar do outro, né? E ali também muitas vezes vem o sentimento de culpa, porque tu se sente responsável pela vida do outro, tu te sente responsável pela vida dos teus pais, né? Tu quer o melhor para todos, mas e esse sentimento de culpa pesa muito. É algo que, como se você não conseguisse sair do lugar, como se você não conseguisse ir para frente, né? E a partir do momento que você se coloca no primeiro lugar, você se coloca como com o desejo de mudança, né? Porque muitas vezes também a gente quer mudar o outro, né? A gente culpa o outro pela pessoa que a outra pessoa é, e muitas vezes não é o outro que tem que mudar, somos nós que temos. É sempre nós, né? Sim, não. A gente sempre diz, aí o outro que faz isso, o outro, né? O marido, muitas vezes a gente fala do marido, né? Ah, o marido é isso, aquilo, aquele outro, né? Meu filho, isso, aquele outro. Não são eles que têm que mudar, somos nós que temos que mudar. E a partir do momento que você muda, você consegue assumir essa responsabilidade para você, né? Consegue ter essa autorresponsabilidade. E a partir do momento que tu assume essa autorresponsabilidade, você consegue fazer as mudanças necessárias. E a partir do momento que você muda, todos ao redor vão mudar. Isso é fato, não tem outro termo. A partir do momento que você muda, tudo ao redor muda. E tudo é frequência, né? Tudo é vibração. Uhum. E eu, assim, o que que eu percebi? Que muitas vezes é difícil nós aceitarmos no outro, porque o que que ele está nos mostrando? Ele é um espelho da nossa alma, ele está nos mostrando que nós precisamos melhorar algo em nós, mas é difícil aceitar que o outro está mostrando. Eu tenho que descobrir por mim mesma? Nem sempre tem que ser assim. Por vezes eu preciso que o outro me mostre, porque está tão encruciado no meu ser, né? Que eu não percebo, que eu não noto que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. E também não preciso carregar a culpa por não estar vendo. Pode ser leve, porque muitas vezes nós estamos ali se auto-sabotando, se automutilando, né? Por não ter visto algo, por não ter percebido. E o que que eu percebi? Que para a época, talvez eu fui muito imatura. E com a imaturidade que eu tive, eu não tinha olhos de ver. Eu não tinha os olhos de perceber. Olhando assim como mãe, eu carrego culpas, né? E eu percebo também como foi diferente depois que veio o conhecimento, uma criação de um filho com outro. E agora com a neta, que tem 6 anos, como é completamente diferente. Muito mais. E eu
também, né? Antes carregava muita culpa em relação aos meus pais. E a partir do momento que eu comecei a adquirir o autoconhecimento, que eu comecei a entrar nesse meio, tudo ficou mais leve, porque a gente não julga, a gente não critica, né? A gente entende que tudo aconteceu, foi o melhor que a gente deu, embora lá atrás não havia esse sentimento. Então, tudo muda, se torna mais leve, como você falou, né? Sim. Muito mais leve. E é ali que a nossa vida flui, que as coisas acontecem. Porque carregando a culpa, você deixa o passado no presente. É como se tu tivesse, vou imaginar o Puff, né? Que pega seu saquinho e sai. Ou qual é o peso dessa cruz, né? Que você carrega, porque é uma cruz, é um peso que nem pertence às vezes a você. Uhum. Porque eu achei lá atrás que minha mãe me tratou daquele jeito, ou porque ela estava com raiva de mim. E às vezes não era raiva de mim, era raiva do meu pai, né? Raiva dela por não saber se impor. Uhum. Tem tanta coisa que a nossa ancestralidade passou para que hoje nós estejamos aqui com essa leveza de comunicação, com leveza de moradia. Ontem eu postei uma foto nos meus stories ali e digo que foi uma das épocas mais felizes da nossa infância, foi ali. Porque era simplicidade, mas tinha alegria, tinha um amor, né? Que aos poucos nós vamos esquecendo de amar o nosso companheiro, porque está ali todo dia, né? Você já não faz mais aquele hábito de reconexão, de olhar suas qualidades, de olhar que foi você que escolheu, né? Então relembre, use como hoje está pesado, mas relembre, relembre quando se conheceram, relembre quando saíam, quando iam para danceteria, vou falar coisa mais antiga, porque aqui na minha cidade nem tem mais isso, né? Relembre coisas saudáveis que vocês viveram, que foi apaixonante. Porque hoje eu posso estar carregando a culpa de estar com ele, mas você não foi obrigado. Você fica se quer. Mesma coisa nos antepassados, onde eles eram obrigados a casar, eram obrigados a casar com quem os pais escolhiam, né? E às vezes, porque eu carrego essa culpa dessa avó que teve que abrir mão de um grande amor para casar com um outro e hoje eu não consigo. Eu encontro uma relação e fico ali pedalando. De repente, acaba. Encontro outra pessoa, acaba. Por quê? Porque lá atrás não foi permitido viver o grande amor da vida dela. E eu não sou merecedora. Quem sou eu para passar por cima da minha avó? Pois Mas eu é. posso ser diferente, né? Se os nossos antepassados, né, não tiveram direito ao amor, ao bom relacionamento, à paz no relacionamento, né, a viver um grande amor, nós também não nos permitimos, né? Porque como se a gente dissesse para eles, se você não pôde, eu também não posso. Ou eu sou igual a você. Se você não pôde, eu também não vou poder. Então, tudo isso são sentimentos de culpa. Dentre outros vários, né? Muitas vezes o sucesso também, né? Dinheiro, questão financeira. Se os meus pais não tiveram, eu também não posso ter. Se os meus pais, Poder estudar. se os meus pais não tiveram sucesso, se eles não tiveram resultado financeiro, eu também não vou poder ter. Porque nós queremos ser sempre iguais a eles, né? Nós julgamos eles da forma que eles fizeram normalmente, né? Ah, você fez errado, devia fazer desse jeito, daquele outro. Mas no fundo, quando você julga, você acaba atraindo aquilo que eles fizeram. Isso Que tudo você vibra na sintonia, né? de forma inconsciente.
quando eu comecei a estudar sobre isso, eu dizia, como é que pode? Eu, eu não sou assim, imagina, isso aí tá errado, né? E a partir do momento que você começa a olhar para você e avaliar, fazer todas as avaliações, você realmente vê que é isso que você acaba fazendo, né? De forma inconsciente, né? É muito inconsciente, porque muitas vezes é difícil da gente admitir isso e ver, né? Que a gente quer seguir eles. Mas a partir do momento que você olha para isso, consegue entender, racionalizar e olhar para dentro, conseguir ver lá no fundinho do teu coração que realmente é isso que você quer, porque muitas vezes a gente fala que a gente quer outras coisas e na realidade a gente vai para esse caminho, né, de seguir os pais, de querer ser iguais a eles. E a partir do momento que a gente olha para tudo isso, a gente consegue sair, a gente consegue evoluir, a gente consegue ir para o caminho que a gente deseja, né? Para o caminho que a gente escolhe. Isso. E poder caminhar com essa leveza, porque geralmente estamos tão presos. Teve uma constelação onde eu fiz, aonde a neta julgava a avó. E ela queria ter relações, queria se envolver, ter uma família. E isso trazia certos bloqueios para ela. Por quê? Cada relação que ela tinha, ou ela tinha um filho, logo separava, ou vivia 1, 2 meses, logo separava. E a avó foi obrigada a casar. E a avó, que nem diz ela, fez da vida do meu avô um inferno. Daí eu falei para ela, né? Imagina quanta dor essa avó carregou. Você tem que conviver com uma outra pessoa que você não ama, que você não sonhou, que você não namorou e simplesmente você vai casar. Não. E ali ela pôde olhar, porque você tem que ressignificar tudo isso, e ela pôde olhar para a avó, quanto ela era parecida com a avó. Muito. Foi uma constelação assim linda. E todas as representantes tinham problemas afetivos também. Ou com a mãe, ou foi criada pela avó, ou tinha um amor incondicional pelo pai e odiava a mãe. Todas em disfunção. E todas se julgavam dentro do trabalho, porque era num trabalho delas. E depois eu vi todas abraçadas. Aí uma das meninas que encontrei à noite, depois disso, desse movimento, ela disse assim, como é interessante, Elaine, porque todas se odeiam. E vê-las todas abraçadas foi muito bonito. Porque a partir do momento que eu sei da sua dor, eu posso conviver mais leve com você. Né? Eu já vi muito nos meus atendimentos, eu chego até a falhar a voz, a questão de culpa por estar com a pessoa, né? Estar no relacionamento e existe uma culpa muito grande por estar no relacionamento. Entende que não deveria estar no relacionamento, né? E outra situação também, culpa por terminar, né? Que também eu vejo muito nos atendimentos. Então, a situação está infeliz, né? O casamento está infeliz, não há mais uma relação, enfim, sexual, né? Onde é o ato ali que representa, né? O relacionamento do casal, mas um sentimento de culpa, né? Muito grande pelo desejo de terminar com a pessoa, né? Culpa de imaginar o que a outra pessoa vai fazer sem ela, né? Mas a outra pessoa vai seguir, indiferente do que aconteceu ali. E a partir do momento que tu consegue olhar isso na constelação, muitas vezes consegue se ver o que está sendo repetido, se alguém dá algo da ancestralidade, né? Mas é sempre o cliente quem decide, né? Se vai continuar ou não. E muitas vezes na constelação já se mostra se, se
se tem a necessidade da continuidade ou não do relacionamento, né? Muitas vezes as pessoas estão na indecisão, né? Termino, não termino, e a partir do momento que você constela, tudo vai abrir. Você vai conseguir enxergar qual que é o melhor caminho a se tomar, né? Porque, por vezes, nós deixamos apagar a chama, né, numa relação. Uhum. A partir do momento que eu só vejo defeitos, que eu só vejo julgamento. E a minha parte, será que foi... Eu sempre me mantive lá em cima, né? Uma melhor esposa, melhor namorada, ou eu tenho a minha parte, de culpa. E talvez a relação inicial foi assim, eu precisava de uma válvula de escape. Eu caso e saio de casa. Né? Vejo muito Também isso. acontece. Vejo muito isso. Então, a partir do momento que você olha para a relação, constela, porque há uma energia superior acima de nós. Não temos como negá-la. E se eu estou com uma pessoa, se eu estou aqui hoje com a Dani, nós temos um propósito de vida. Uhum. Não é porque ela mora num outro estado, que eu moro aqui no Paraná, ela no Sul, que nós não tenhamos o propósito. Temos. Não sabemos o que é, mas estamos seguindo A o gente fluxo, não né, Dani? descobriu ainda, né? Uhum, mas estamos seguindo o fluxo. Deixa o rio levar, Uhum. né? Vamos fazendo o que, por enquanto, achamos que é correto. Que é a nossa conexão aqui. Uhum. E um casamento, uma relação, não existe dizer assim, não, nós não tínhamos nada em comum. Algo tem. Algo tem. Algo tem, tem ensinamento, tem algo muito maior por trás. Sempre tem. Tem a vinda dos filhos. Acabou após o nascimento das crianças. Esse era um grande propósito, trazer essas crianças. Trazer as crianças. Né? Então, assim, muitas situações a gente fica ali só se chibatando, né? Uhum. Porque acabou, porque teve que ser assim. Aceita, acolhe, agradece pela pessoa que passou. Não acontece, quando acaba o relacionamento, não é isso que acontece. Um fica alfinetando o outro, julgando, criticando. Não agradece o companheirismo, não agradece os filhos que vieram. A evolução, né? Porque muitas vezes a outra pessoa... Muitas vezes não, né? Normalmente a gente aprende e evolui muito um com o outro, né? Mesmo que muitas vezes seja nos momentos de dor ou no momento que não foi favorável, tudo traz crescimento e evolução, né? E muitas vezes você carrega, já vi também, né, a questão da culpa por ter começado aquele relacionamento, né? Não, agradece, questiona-se ali o que você aprendeu, né? Talvez através daquela pessoa você vai conseguir chegar a outra, vai conseguir chegar a outro caminho. Então é aceitar, aceita o que o universo trouxe, porque muitas vezes a gente não entende no momento, a gente vai entender lá, sei lá, 5, 10 anos para frente. Muitas vezes a gente demora para entender, né? Quais são os propósitos daquilo que acontece na nossa vida. Isso acontece diariamente, né? Diariamente. Um trabalho que você entra e você diz assim, o que eu vim fazer aqui? Por que eu parei aqui, né, Dani? Tudo com um propósito. Há um propósito maior. E às vezes eu não estou tendo a resposta que eu preciso agora. Mas pode ser que no final da experiência eu receba a proposta que eu tanto sonho, tanto desejo. Né? Tem vários fatores por trás de tudo. Quantas pessoas começaram uma faculdade e dizer não era isso que eu queria. Descobre que não tinha afinidade nenhuma com aquilo. E tá tudo bem. Mas é bom olhar, é bom constelar. Por quê? O que está dentro daquela área que você está estudando, que lá nos antepassados prejudicou muitas pessoas. Né? Tem tudo a ver.
Eu digo assim, que conforme eu fui me descobrindo, eu me culpava por não poder plantar um pezinho de alecrim e o alecrim morrer. E eu dizia, o que está acontecendo? Me entregava a muda pronta. Chegava na minha mão, morria. E eu me culpava por isso, porque eu pensava, o que está acontecendo? O que eu não sei fazer? Onde eu estou errando? E isso é com os filhos, né? É uma relação, porque você sai da casa dos pais, onde você recebia aquele cuidado, e depois você passa a ser a cuidadora da casa, a cuidadora do esposo, a cuidadora dos filhos. E você começa a carregar a culpa por não saber. E tá tudo certo. Se viesse com cartilha, oxi, como seria fácil, né? Uma relação com uma cartilha, ou você ter entrado num curso de constelação e depois começar a se relacionar, seria completamente diferente. Só que também não ia atrair ninguém, porque você já entra estudando. A pessoa ou o perfil muda completamente. E isso acontece quando você sai em público, tu começa a estudar as pessoas. E é automático. Tu esquece de deixar a consteladora em casa e leva ela junto. Não adianta, não tem mais como separar a consteladora, né? Tipo, agora. É uma unificação. Não tem como. E muitas vezes ali o fato de estudar, né? Questão que eu já vivenciei muito isso. Eu sempre gostei muito de estudar, buscar conhecimento. E eu já tive o sentimento de culpa por eu ter estudado e os meus pais não, né? Então, eu obtinha sucesso? Não. Porque eu não me permitia, né? Então, a partir do momento que você olha para isso, você acolhe, você aceita, né? Entende que hoje eu estudei, me preparei, né? E eu vim aqui para dar o meu melhor. E a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo. Então, a partir do momento que você acolhe, aceita isso, você consegue seguir sem o sentimento de culpa. Né? Muitas vezes você culpa os seus pais também, né? Muitas vezes trabalham fora, muitas vezes trabalham muito para dar o melhor para você, né? E você culpa por eles não estarem presentes. Porque na infância, o que você quer? Você não quer saber se tem que pagar conta, se precisa de dinheiro, se não precisa. Você só quer estar perto, só quer estar junto, né? Então, a gente quer sempre os pais perto de nós na nossa infância, né? E muitas vezes a gente culpa eles por não estarem presentes, por terem nos xingado, nos repreendido, né? Muitas vezes por ter apanhado na infância, né? Hoje as crianças quase não apanham mais, né? Mas na nossa época a gente apanhava bastante, eu principalmente, né? Apanhava bastante. Então, muitas vezes a gente culpa eles, né? Mas será que lá na infância a gente não mereceu também? Ou muitas vezes eles também estão repetindo situações dos antepassados, então, né? Alguém que foi esquecido, né? E por aí vai, né? Muitas situações, né? Daqui a pouco foi a infância dessa pessoa, né? Dos pais que foram muito agredidos. E eles, como ciclos de repetição, vão repassando, né? De uma geração para outra, né? Eu fui educado assim, você também tem que ser educado desta forma, né? E a partir também de um atendimento de constelação, também consegue se libertar e agir de forma diferente, né? Então, hoje eu ainda vejo, né, muitos pais que perdem o controle com os filhos também, né? E depois ainda, porque na realidade ainda depois vem o sentimento de culpa, porque queria gerar agressão? Não era essa a intenção, né? Mas pela falta de controle, acaba agindo desta forma. Então, vem a agressão e depois vem o sentimento de culpa, né? Por ter agredido o filho. E o filho vai ficar com o sentimento, né? De rejeição do pai, né? Porque daí começa a querer se afastar, né? Dos pais. E isso você vai levando para sua vida adulta. Então, a partir da constelação ali, você também consegue ter uma nova consciência,
consegue ter novas atitudes, consegue agir de forma diferente, consegue ter mais autocontrole, consegue entender que você consegue fazer diferente, não precisa fazer igual aos pais fizeram, igual a algum antepassado daqui a pouco, né? Muitas vezes a gente repete, né? Situações da nossa infância, situações que os pais nossos viveram, né? E muitas outras gerações atrás, né? Então, a partir do momento que a gente olha, colhe tudo isso, a gente consegue mudar a nossa vida. A gente consegue fazer diferente. E como é importante agradecer por tudo que viveu. Indiferente se foi bom ou ruim, diferente. agradece. Porque na realidade foi isso, né? O que eu entendi comigo, né? Foi isso que me tornou a pessoa que eu sou hoje, né? Senão não seria essa pessoa. Seria outra, seria diferente. E que nem falo, né? Os melhores diamantes são aqueles que são mais lapidados, ali, aqueles que são mais trabalhados. Então, tudo isso muitas vezes te traz força, resistência, crescimento, amadurecimento. É através do sofrimento. Querendo ou não, é através do sofrimento. E sabe que eu, depois que conheci as constelações, eu consegui olhar mais, com muito mais amor para minha mãe, coisas que eu não conseguia. Eu não conseguia ir até ela. Hoje não. Hoje é bem mais suave. Olhar meu pai com outros olhos e me colocar pequena, porque eu queria botar todo mundo embaixo da asa e eu ia lá resolver os perrengues, né? Hoje não, hoje me coloco pequena e digo, não, vocês dão conta. Vocês escolheram estar aqui, nessa relação, né? E eu sou grata, porque se não fosse através deles, eu não estaria aqui. Eu não seria quem eu sou hoje, né? Eles me proporcionaram muita coisa. E como com o passar do tempo, muitos de nós vamos nos acomodando. Eu vou trazer algo bem curtinho, assim, que eu achei bem interessante, porque aquela casinha onde foi construída, meu pai precisou ir nas serrarias, aqui era uma cidade com muita serraria, onde eu reverencio cada árvore também que foi derrubada para que a cidade tivesse estar no porto que está hoje. E ele ia e catava as costaneiras do que sobrava, né? Hoje não se sobra mais nada, nem costaneira, eles ficam, fazem cavaco. E ele comprou esse terreno, que é a casa deles ainda, com uma televisão e parcelas assim, pequeninas. Eu falei, pai, pense aonde que o senhor compra um terreno hoje dando uma televisão? Como foi mais fácil para o senhor conquistar o seu terreno, na nossa casa, do que a minha filha hoje comprar um terreno. Com uma televisão ela não compra, né? Então, assim, Deus fez tudo tão de proposital que as coisas iam se encaixando conforme cada um precisava. Por isso que é dito que nenhum filho fica desamparado, que nenhuma ave fica desamparada, que Deus provê, né? Que Deus é o nosso primeiro pisar de manhã cedo, é a primeira conexão. Para quem não acredita em Deus, universo, para a religião, né? Cada né? um. Dentro do que você acredita, se conecte, agradeça e perceba. Eu sempre dizia assim, ia procurar um trabalho, qualquer coisa. O não eu já tenho por atrás de um sim. Por quê? Porque eu acreditava que existia uma força maior movendo tudo, né? Ou você fazer a tua oração e entregar seu dia a Deus. E nessa sexta-noite eu lendo um livro e comecei a conversar mais. Foi bem interessante que no sábado veio Testemunha de Jeová me visitar e da Universal. E uma
dessas meninas que veio fazer entrega era neta de um senhor que eu buscava leite no interior. E ela não conheceu o avô. Eu falei, eu tinha um carinho especial pelo seu avô. Você conheceu meu avô? Que idade você tem? Eu falei assim, tem 45. Ela falou, a minha mãe estava grávida quando o vovô morreu. E eu falei para ela, e eu tenho ele assim como o príncipe que vinha me salvar, né? Dentro das nossas possibilidades ali, eu ia buscar leite na casa dele, que era uma propriedade próxima, onde nós morávamos. E quando eu cheguei na nossa encruzilhada, que dava próximo à casa dele, uma cobra se atravessou a estrada inteira, né? Isso vocês imaginem, estrada de chão, interior, Eu já tudo tava muito imaginando. longe. Eu também E eu fazia isso. fechei os olhos e eu gritei. Como se, né? E eu gritei. E ele já tinha ido para a roça com seu chapéuzinho e sua foice, e ele veio correndo com a foice. Quando ele chegou, eu abri os olhos, a cobra já não estava mais ali, eu apavorei essa cobra. E eu trouxe para ela esse acontecimento que foi. Ela falou, ai, que gostoso, tu fez o meu dia muito mais feliz hoje. Então ela veio me trazer uma palavra de Deus e eu trouxe algo sobre a ancestralidade dela, pela bondade que existia naquele avô. Ele era um amor. Então eu gostava muito de ir na casa deles. E eles também, né, Testemunha de Jeová, tinha muitos livros, muitos livros. E aquilo já me chamava a atenção. E a partir dali foi o desejo de estudar, né? Então, assim, seja grato pelas pequenas coisas, né? Que acontecem no teu dia a dia. Porque nós precisamos ser gratos. Eu podia me culpar ou culpar minha mãe, porque me deixou ir lá, né? Eu não vejo culpa nisso. Eu era uma criança. Era uma criança que era inquieta. Aquilo para mim era uma aventura. Então você tem que colher as coisas boas, né? Porque hoje nós criamos os filhos numa redoma, que queremos ali que fiquem acocados. E eu sou grata à minha mãe por não ter sido tão protetora. Ela tinha 4 para cuidar, né? Então ela tinha que se dividir em 4 ali. E para mim assim foi muito bom, porque me deu muitas asas. Assim eu não conseguia parar. E quando eu vejo lá atrás o que ela passou, também sou grata. Porque muitas vezes casamos com as pessoas sem as conhecê-las direito, né? Mas foi necessário, foi o importante para que eu esteja aqui hoje. Foi graças a esse encontro deles, a esse encontro de alma deles, né? E eu poder olhar com gratidão e não culpar pela minha criação, porque o que eu vejo de pessoas? Ah, mas a tua mãe deixava você muito surda. Eu falei, não, ela tinha 4 filhos para cuidar. Eu que não parava, eu que era inquieta. Acolha, agradeça, né? Ela, aos seus 70 anos, beirando, né? Então, assim, tá aqui comigo. Esses 2 anos onde nós tivemos tantas dificuldades, né? Tantas perdas. Graças a Deus, assim, na minha família, não houve perda. Não física, né? Não de pessoas. E ainda Que é a parte assim mais importante, né? nós nos restringimos ao contato, né? E eu, como engritei essa semana, eu fiquei mais por casa. E assim, eu tinha o hábito de ir visitá-los, né? Esse ano não pude, porque falei, sim, não posso deixar eles doentes. Por quê? Porque tem um amor maior. Tenho tia que está com mais problemas de saúde, né? Então tem várias coisas envolvidas. Então eu preciso respeitar e olhar com muito amor para tudo isso. Eu estava Somos responsáveis pelas escolhas que temos.
Muitas vezes a gente culpa o outro pelos resultados que a gente tem, né? Mas, na realidade, é tudo autorresponsabilidade, né? Se a gente está tendo aquele resultado, é, é responsabilidade nossa, né? Não vou falar culpa para não haver o sentimento de culpa, mas é responsabilidade nossa, né? Eu vi muitos clientes, né, com a pandemia, haver a perda de clientes, ou chegou a determinado momento, né, e não tem mais clientes. Isso aí eu vi muito com a pandemia, mas a partir do momento que tu começa a constelar, né, eu vi um caso de uma pessoa que não estava tendo clientes, né, pela culpa gerada através do sentimento de que os pais não tinham, né, e ela também não podia ter, né. E outro caso que aconteceu também relacionado a cliente, a pessoa não podia mais seguir em frente porque alguém tinha partido. Alguém partiu no sistema familiar e a pessoa também não, tipo, não, é como se dissesse assim, se você não está aqui para seguir, eu também não vou conseguir seguir. E isso reflete no nosso financeiro. A gente começa a se automutilar como, né? Não atraindo mais os clientes para nós, os clientes certos. Ou chegam os clientes e não são aqueles clientes que vão comprar, adquirir meu produto, meu serviço, né? Então, também é importante olhar para isso, verificar o que está acontecendo, né? Eu cheguei a vivenciar muito isso, né? E a partir do momento que tu olha, tu constela, a situação começa a voltar ao normal. E muitas vezes o que acontece também, outro caso que eu vi também, a pessoa bem estruturada, né, com um propósito, a questão profissional também, muito bem definida, mas acaba se auto-sabotando indo para outra área, né? Eu vou ter resultado na outra área? Não, eu não vou, porque essa é a profissão que eu escolhi, né? Então, como forma de autossabotagem, também vai para outra área profissional, né? Também como forma de dizer, se você não conseguiu resultado, eu também não vou ter resultado. Então, a gente acaba culpando o universo, a gente culpa a economia, a gente culpa a política, a gente culpa o marido, a gente culpa que a gente teve que mudar de casa, de estado, de cidade, tudo a gente vai culpar, né? Alguém. Mas na realidade é tudo nosso, porque a gente vai atrair aquilo que a gente é e aquilo que a gente quer, né? E lá no nosso inconsciente fica o desejo da autossabotagem, o desejo da autocrítica, a gente tem o sentimento da culpa, não é? Que a gente carrega. E a partir do momento que a gente consegue olhar para tudo isso, né, tudo vai para o seu devido lugar. Até teve um caso de uma cliente, né, que tinha mudado de profissão, né, mudou da área dela. E depois da constelação, acho que foi umas 2 ou 3 semanas, ela já tinha tido 2 ou 3 clientes. Não me recordo mais agora o número exato. Mas, enfim, parece algo tão simples, né? É só constelar. Mas a partir do momento que você olha, você acolhe aquilo que aconteceu, você consegue enxergar o todo, a situação muda, a energia muda e você consegue seguir ali o seu propósito, você consegue estar no seu sentido natural, né? Sem autossabotagem por trás, sem autocrítica. Minha cuia que quase se foi. Tudo faz um sentido na Olha, vida, tipo, né? aqui já começou uma chuvinha tão gostosa, e o sentimento que eu tenho assim é de bênção, sabe? E aqui ela tá bem grossa, assim. Começou um pouco antes, Dani. Faz uns 20 minutos que começou aqui. A gente está começando o ano com o ano novo mesmo, né? Porque isso nunca aconteceu nas nossas lives, né? Chuva e coincidentemente, né? Nos dois estados. Muito bom. Porque aqui tava muito quente mesmo, né?
Eu gostaria de trazer uma meditação Então, para nós, vamos lá, vai de Bert. ser bem-vinda. Oi? É sempre bem-vinda uma meditação, eu amo, né? Eu falo em meditar, eu já estou lá. Amo. Para nós nos conectarmos com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Para começarmos esse ano nessa conexão divina que foi nos passado, que é a vida. Então eu convido vocês a fechar os olhos, a se conectar ao seu coração, a se centrarem com o eu superior de vocês. E juntos podemos fazer, né, essa meditação de gratidão aos nossos pais pela vida, né? Como chegou até nós, com a gratidão que chegou até nós, né? Porque nós precisamos ser muito mais gratos do que cobrar, porque às vezes esquecemos. Estamos onde estamos, recebemos a vida que recebemos com muita gratidão pelos nossos pais que chegaram antes, que nos passaram a vida, que nos permitiram estarmos hoje aqui, que não nos abortaram, né? Que nós tivemos a coragem de ficar jogadinha lá 9 meses, 40 semanas para nascermos no tempo certo. E há aqueles mais apressados que resolveram nascer antes. E eu vou trazer hoje a carta escrita por Bert para sua mãe. E eu quero que vocês tragam para vocês isso, sabe? Cada um feche seus olhos, se conectem. Querida mãe, você é uma mulher comum, assim como milhares de outras mulheres. Amo você assim, como mulher comum. Como mulher comum, você encontrou o meu pai. Ele também é comum. Vocês se amaram e decidiram passar a vida inteira juntos. Casaram-se. Isto também é comum. E se amaram como homem e mulher, profundamente. Fui gerado através desse amor profundo. Sou um fruto do amor de vocês. Vivo, pois vocês se amaram muito. Isso é muito comum. Esperaram por mim durante 9 meses, com esperança e aflições, perguntando-se: as coisas caminhariam bem para vocês e para mim? Sim, querida mamãe. Então você me pariu com dores e tormentos. Assim como outras mães têm os seus filhos. Então eu estava aqui. Vocês olharam para mim e se olharam. Estranharam. Este é o nosso filho? Esta é a nossa filha? E disseram sim para mim. Sim, você é o nosso filho. E nós somos os seus pais. Tomamos você como nosso filho. Então me deram um nome através do qual me chamam. Deram-me o seu nome e disseram a todos: este é o nosso filho, pertence a nós. Vocês me nutriram, educaram e cuidaram de mim durante muitos anos. Sempre pensaram em mim. Preocupavam-se e se questionavam sobre as minhas necessidades. Deram-me muito. Os outros, assim como eu, às vezes diziam que vocês tinham falhas, que não eram perfeitos e que deveriam ter sido diferentes.
Mas assim, da forma que vocês foram certos para mim. Somente por terem sido da forma que foram. Tornei-me quem sou. Para mim, tudo estava certo. Eu lhe agradeço, querida mamãe. Eu lhe agradeço, querido papai. Agora o mais importante, liberto você, querida mamãe, de todas as minhas expectativas e exigências que superam o que se pode esperar de uma mulher comum. Recebi suficientemente e já basta. Obrigada. Obrigado. Libero você, querido pai, de todas as minhas expectativas e exigências que superam o que se pode esperar de um homem comum. Eu lhe agradeço. Querido pai, por muito tempo eu não soube o que me faltava mais intimamente. Por muito tempo, querido papai, você foi expulso do meu coração. Por muito tempo, você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque fixava meu olhar em algo maior, como me imaginava. De repente, você voltou a mim, como de muito longe. Eu vejo você. Quando penso e quando me coloco muitas vezes acima de você, quanto medo também eu tenho de você. Porque muitas vezes você me batia e me causava dores. E quão longe eu expulsei do meu coração. E tive de expulsá-lo, porque minha mãe se colocava entre nós. Somente agora percebo como fiquei vazio e solitário, e como que separado da vida plena. Porém, agora você voltou, como que de muito longe, para a minha vida, de modo amoroso e com distanciamento, sem interferir em minha vida. Agora começo a entender que foi por você que, dia a dia, nossa sobrevivência era assegurada sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava sobre nós. Sempre igual, sempre visando o nosso bem-estar e, não obstante, como que excluído de nossos corações. Gratidão, papai. Gratidão aos pais biológicos, aos pais adotivos. Gratidão por cada ser que passou a vida. Gratidão pela vida que recebi. Gratidão pela chuva que cai, pela nova oportunidade desta segunda-feira. Receber o dom da vida, de poder acordar e estarmos aqui. Gratidão a cada um de vocês que passaram e que vão passar pela nossa live. Gratidão para você que chegou atrasada, mas chegou no momento certo. Quem sabe a mensagem era para você. Muitas vezes não percebemos os sinais e eles estão no todo, em tudo. Eu sinto, eu vou indo tirar uma carta, não sei se vai fazer sentido para alguém ou não, mas é algo para doença, como se alguém estivesse doente pelo sentimento de culpa. Eu vou embaralhar aqui. Linda a tua meditação, linda, linda, linda. Há um livro de meditações de Bert, onde ele faz meditações para
todos os Bom momentos. dia, Salete, bom dia. Salete Então, é minha irmã espiritual, porque não somos biologicamente. eu tiro essa carta, né? Tá bem. Debaixo do meio de cima. A de cima. Então, né, se você está se sentindo culpado por alguma situação, né, ou se você está com alguma doença, porque eu sinto que é algo relacionado à doença, né? Se tiver alguém com alguma situação, se conecte com a carta, né? E deixe ela vibrar no teu inconsciente. Depois eu deixo a foto Porque ali a no vida é da cor que nós pintamos, né, Dani? como a vida é. A vida é da cor que nós pintamos. Uhum. Se eu vibrar na doença, eu vou atrair doença. Isso aí. Sim, porque a doença também às vezes a gente atrai, né? Pelo sentimento de culpa, por querer repetir algo dos nossos antepassados. Ou, muitas vezes, dependendo dos casos também, a gente se sente culpado por não conseguir resolver tal situação e isso acaba refletindo na nossa saúde, né? Mental, física. Então vem ali muitas questões, né, que a gente acaba refletindo no nosso corpo. E lógico, necessário olhar cada caso, porque cada caso traz uma peculiaridade ali específica, né? Gratidão a cada um que passou por aqui, a cada um que vai assistir ainda, vai ficar gravado no IGPT. Gratidão, Dani, por iniciarmos o ano juntas novamente, né? Gratidão. Que nesses 365 dias, agora já não mais, né? 364. 364, possamos estar conectados, levando um pouquinho de amor ao próximo e que possamos trilhar juntas essa caminhada, Uhum. onde uma sustenta a outra. E é importante, né? Porque Sim. caminhar sozinho é fácil, mas caminhar com diferenças é mais interessante. Sabe que assim, a gente sempre diz, sozinho tu vai mais longe, né? Mas a partir do momento que tu vai acompanhado, é tão bom, né, Elaine? A gente troca tanto, a gente, né? A gente aprende tanto uma com a outra. E a partir do momento que tu segue acompanhado, se torna tudo mais fácil, mais leve, né? Talvez tu não corra tanto, mas tu vai num passo, porque às vezes a gente corre, corre, corre e não faz nada, né? Então, a partir do Isso, momento que a gente vai devagar, a gente vai acompanhado, a gente vai conversando, a gente tem apoio, a gente tem suporte, né? A gente tem evolução, a gente tem crescimento, a gente tem colaboração. E a gente vai junto. É tão mais gostoso, né? Ter alguém ali para compartilhar, para crescer, para evoluir junto. Então, a dica importante. hoje, né? Tem 364 dias no ano ainda. Então, o meu questionamento hoje para vocês se questionarem é o que você tem feito de diferente, né? Porque muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não quer mudar. A gente tem o sentimento de culpa porque a gente não pode mudar. A gente tem que ser igual ao outro, né? Então, hoje o meu questionamento é o que você tem feito de diferente para mudar? O que você tem feito de diferente para evoluir, para sair da situação que você está, né? É hoje o meu questionamento, né, para vocês refletirem. Gratidão. E se você não fez ainda a tua lista de tarefas para o ano, tá em tempo ainda. Corre que dá tempo. Porque eu não fiz ontem. A minha eu comecei dia 31, mas hoje eu coloquei mais um item. Por quê? Eu não Porque eu fiz. preciso, né? Eu preciso estar olhando para mim com muito amor. O que eu espero de 2023? Não. O que a Elaine espera dela? Uhum. Quais as atitudes que a Elaine vai ter? Não se coloca a responsabilidade no ano, né? Porque daí, a partir do momento que você coloca, né? O ano, o que o ano vai me trazer? Não, é tudo nosso. O que a gente quer? Né? Porque muitas vezes a gente precisa mudar para adquirir aquilo que a gente quer. Ou talvez aquilo que a gente queira não seja para nós.
Então, tem muitos fatores ali para se olharem. Gratidão, Dani. Gratidão. Excelente 2023. Muito obrigada a todos que passaram. Até mais. Até segunda-feira que vem, às 6h15 da manhã. Estamos aqui. Da manhã. Gratidão, Elaine. Um ótimo 2023 para ti. Um ótimo 2023 para todos que assistirem, que vão passar posteriormente, né? Um beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau.